Oi, eu sou Deise Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas próprias roupas e dos seus clientes. Mas nem só de modelagem e costura vive a moda, não é mesmo? Mas de muita cultura, movimentos artísticos e influências até mesmo da arquitetura. Hoje vamos conhecer um pouco sobre dois estilos que eu particularmente gosto muito, o barroco e o rococó. Bora lá? O estilo barroco é uma expressão cultural conhecida pelo exagero, pelos detalhes e pelo requinte. Esse estilo nasceu na Itália no século XVI e se espalhou pela Europa no século XVII, depois chegando até o Brasil. O significado do termo barroco é irregular, que fazia referência a uma pérola em formato irregular. O próprio movimento carrega consigo uma série de inquietações que irão se manifestar na arte. O barroco é marcado por uma série de conflitos, principalmente religiosos, pois a Igreja Católica passava por uma grande reforma. Foi muito criticado na época por se opor ao ideal estético perfeito renascentista. A arquitetura barroca deixa de lado o racionalismo do Renascimento e trabalha com exageros, luxo e a valorização dos efeitos decorativos. Caracterizado por sua intensa expressividade, esse estilo rompe o equilíbrio entre o sentimento e a razão. Na arte barroca predominam as emoções. Um dos maiores exemplos da arquitetura barroca é o Palácio de Versalhes. Aleijadinho foi o principal artista brasileiro a criar obras nesse estilo. Na decoração é um estilo de arte sacra, então se vê muito mais em igrejas, basílicas e mosteiros. Tem a intenção de despertar as emoções mais profundas das pessoas, com seu imponente exagero. O uso exagerado do dourado, de tons escuros, luz e sombra predominam no estilo barroco. Na moda, a principal característica era o uso do rufo na época, uma espécie de gola plissada que fazia ali um aspecto de cabeça erguida, sendo usado muito no vestuário feminino e também no masculino. Nas mulheres, a cintura fica mais alta em relação ao período anterior e fica ainda mais marcada. Os homens usavam perucas longas e cacheadas, chapéu de abas, meia calça branca e sapatos de salto. Sempre com muitos detalhes, tecidos muito nobres e cores intensas como o vermelho escarlate e o azul, além dos muitos bordados, dourados e muita maquiagem. Na vestimenta feminina, o vestido corpete em V, a saia ampla em formato sino era a principal silhueta. O barroco perdurou aí por quase um século. Contudo, no início do século XVIII, acontece um processo de mudança que leva ao surgimento do rococó. Vamos conhecer então. O rococó foi um movimento artístico-literário que nasceu na França em contraponto ao exagero do barroco. Quase como um braço do barroco, surge então no final do século XVIII, influenciando a arte, a indumentária e aí mudando também a forma das pessoas se vestirem. Na arquitetura, o rococó se destacou na decoração de interiores, com uma proposta mais leve em relação ao barroco. Surge como uma libertação da temática religiosa e começa a viver e abordar os temas da sociedade aristocrata. Uma migração para o neoclássico, o que é o resgate do clássico mesmo, dos valores estéticos e da perfeição da arte grega e romana. É como se fosse mesmo um resgate. Assim como em qualquer era, a melhor forma de identificar as roupas do período é através das obras de grandes artistas. Uma grande vantagem dentre os períodos anteriores é que há muita referência visual desse período. A estética do rococó trazia suavidade, adorno e leveza, sendo então expressado principalmente através da pintura e da decoração de interiores. O rococó é conhecido como o estilo da luz, sendo mais intimista. Na moda, as vestimentas eram sempre cheias de detalhes, curvilíneas, esvoaçantes e com uma sensualidade discreta, com muitos detalhes em renda, babados, flores, laços e fitilhos, sempre com muita sofisticação e feminilidade. Um dos trajes típicos do rococó era o chamado vestido à francesa. Os principais tecidos usados eram cetim, brocados e rendas. Corset e saias volumosas
eram as peças mais usadas pelas mulheres da alta sociedade da época. Tons claros, suaves predominavam. Maria Antonieta foi uma arquiduquesa da Áustria e ícone da moda do estilo rococó. O filme Maria Antonieta, de 2006, retrata muito bem esse estilo e vale a pena assistir. Ainda falando de Maria Antonieta, tentando escapar aí dos rigores da vida na corte, a jovem rainha começou a vestir-se com um simples vestido de algodão e um grande chapéu de palha. A moda masculina até esse período era ricamente decorada, o que os dava um aspecto afeminado até, cheio de fitas e rendas, com muita maquiagem também, com coletes e calças até os joelhos, completadas com meias brancas. As roupas femininas dessa segunda metade do século XVIII eram tão exageradas que o volume e o peso das roupas dificultavam o andar. As saias eram extremamente volumosas e muito estendidas lateralmente, e a parte de cima do corpo era afinada pelo uso dos espartilhos, mas deixavam os sapatos à mostras. Os sapatos femininos eram delicados e enfeitados. Certamente esses são os meus estilos favoritos, mas tem muitos outros que podemos também abordar para entendermos a evolução da moda ao longo dos séculos. Basta você me contar aqui nos comentários a sua opinião e se você quer mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo. Tchau!